Springfield é uma cidade como qualquer outra, cheia de famílias, escolas, igrejas e muitos segredos. Segredos que por anos foram escondidos atrás de piadas, sátiras e muitas risadas. Mas quando você começa a juntar as peças, percebe que alguém ou algo está se alimentando nesse silêncio. Durante anos, os Simpsons foram vistos apenas como um retrato cômico da família americana, mas alguns episódios deixam marcas que nunca cicatrizaram. E em meio a tantas temporadas, há um padrão assustador que se repete. Corpos desaparecendo, rostos arrancados e órgãos faltando. Esse vídeo aqui não é só mais uma teoria, isso aqui é um caso, que estava arquivado e ignorado até agora. Nos próximos minutos a gente vai reabrir os arquivos esquecidos, analisar os detalhes enterrados em episódios espalhados por décadas e talvez, só talvez, descobrir quem ou o que é o verdadeiro canibal de Springfield. Antes de mais nada, eu quero só deixar avisado que esse vídeo é um pouco pesado, então se você não tiver muita vontade com esse tema, por favor, eu peço que você se retire, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos do começo. Em meio de mais uma das tramas cotidianas do desenho, uma história muda de tom. Marge, cansada de cuidar de casa, decide trabalhar fora e consegue um emprego como faxineira. Tudo estaria normal, mas não é um lugar qualquer onde ela vai trabalhar. Ela passa a limpar cenas de crimes para o departamento de polícia de Springfield. Na primeira missão, logo de cara, ela entra num quarto de motel. No início parece mais como se alguém tivesse tirado sua própria vida lá dentro, mas conforme ela se aproxima da cena, órgãos começam a cair do teto. Não é exagero, tá? São pedaços reais. Mas por incrível que pareça, não há um corpo completo. Faltavam muitas partes ali. E isso deixa claro uma coisa: eles foram levados. Por quem ou por quê, nós ainda não sabemos. Mas logo mais vamos entender. E surpreendentemente, ninguém nunca falou disso. Springfield seguiu como se nada tivesse acontecido. O jornal não noticiou nada. A polícia não investigou mais a fundo. Entretanto, essa não foi a única vez que algo desse tipo aconteceu. Quando se trata de mistérios em Os Simpsons, muita gente lembra dos episódios bizarros dos especiais de Halloween. Mas esse caso aqui não está no especial. Ele está dentro da rotina do desenho. E o mais bizarro, Marge não parece surpresa com aquilo. Ela entra, vê o sangue, limpa, como se aquilo fosse normal, como se já tivesse acontecido antes. Então, talvez isso não fosse um caso isolado. E se, por trás de todo o humor da série, sempre houve um padrão sombrio sendo desenhado aos poucos, episódio após episódio, e a gente só não conseguiu enxergar. Foi essa dúvida que basicamente deu início à nossa investigação, e é a partir dela que a gente precisa voltar. Voltar para o começo das pistas, para onde tudo pode ter começado. Lá na quinta temporada, Springfield está transferindo prisioneiros de uma cadeia para outra. O chefe Wiggum, como sempre, está desorganizado e solta a seguinte pergunta: onde é que está o Bob e aquele cara que come gente e chupa as caras? Um preso responde ao fundo: aqui, chefe, e entra sorrindo do caminhão. Esse aqui, obviamente, não é o Sideshow Bob, então ele só poderia ser o cara que arranca os rostos. A fala passa rápido, é uma piada sutil, mas quando você volta e ouve com atenção, percebe que essa é a primeira vez que a série reconhece abertamente a existência de um criminoso que faz algo com os corpos humanos. E o pior, ele não é um vilão famoso, não é um personagem conhecido, é só um homem sem nome. A polícia sabe quem ele está preso, mas por quanto tempo isso vai durar? E por que nós nunca mais ouvimos falar dele? A resposta para isso aqui talvez esteja escondida no hospital, mas precisamente no hospital psiquiátrico. A gente já viu um corpo esquartejado em um motel, já ouviu um policial mencionar um criminoso que arranca rostos, mas e se isso aqui fosse só a superfície? A verdade é que existe um hospital em Springfield onde nem tudo é o que parece. Durante o episódio Furacão Ned da 8ª temporada, após perder tudo em um desastre natural, Ned Flanders entra em colapso emocional. Desesperado, ele decide se internar voluntariamente no hospital psiquiátrico da cidade para tentar recuperar sua sanidade. Os Simpsons, por sua vez, vão visitá-lo, e quando chegam lá, são recebidos pelo Dr. Foster. E é nesse momento que algo estranho acontece. O doutor se aproxima da família e diz a seguinte frase: vocês podem caminhar livremente pelas instalações, mas cuidado, um dos pacientes aqui é um canibal. Vejam se vocês conseguem adivinhar quem é, porque podem ter uma surpresa. Essa fala por si só é um aviso, não só para os visitantes, mas talvez para nós. O tom do médico, quando ele fala isso, não é um tom de alerta real, é irônico, como se ele estivesse dando a dizer que o canibal é alguém escondido à vista de todos. E a fala podem ter uma surpresa sugere algo muito mais sinistro. Talvez o canibal nem pareça um paciente, talvez ele esteja disfarçado. A verdade é que nós não conseguimos descobrir a identidade do canibal. Nenhum dos personagens é claramente revelado como ele, mas o mais estranho é que nunca mais nós ouvimos falar disso. Springfield voltou ao normal, o hospital seguiu funcionando, o canibal continuou ali dentro, ou talvez não mais. Durante o 10º episódio da 16ª temporada, Liz e seus colegas estão em excursão escolar. Enquanto isso, Bart escondido usa um walkie-talkie para atormentá-la com sons estranhos. Só que no meio das brincadeiras, a polícia entra na frequência, dizendo que havia um assassino foragido na floresta. O policial Lou, empolgado, acha que é divertido deixar as crianças ouvir isso, até que algo inesperado acontece. Enquanto ele fala no walkie-talkie, uma gota escura cai do alto de uma das árvores. Ele olha para cima e então grita: aquilo era um rosto.
Lisa desliga o aparelho, a cena termina ali, mas a dúvida permanece. Alguém ou algo estava lá em cima, com partes de corpos o bastante para que um deles caísse. Você consegue imaginar isso? Tipo assim, a seguinte situação: um corpo está escondido no topo de uma das árvores, ou melhor, restos de vários corpos. É um dos momentos mais brutais da série. E mais uma vez, ninguém fala disso. Os personagens esquecem, o público ri e o desenho segue em frente. Não tem notícia, não tem desfecho real. Mas a gente não vai seguir essa trama, porque isso aqui não é acidente. Isso aqui virou um padrão. E se a gente voltar mais um pouco ainda, vamos ver o que acontece com um grupo de crianças e por que elas nunca mais voltaram. No episódio, os escoteiros da vizinhança, Bart se junta a um grupo de escoteiros liderado por Ned Flanders. Um passeio de balsa é organizado, mas os garotos precisam estar acompanhados dos pais. Warren, um garoto quieto, é o único que não consegue ir com seu pai, porque, segundo Flanders, o homem estava preso. Então, para não deixá-lo de fora, eles chamaram o ator Ernest Borgnine para substituí-lo. A excursão segue e no caminho há uma bifurcação no rio. Bart e Homer acabam pegando uma espécie de atalho e isso, ironicamente, os salva, porque o grupo principal seguiu pelo caminho certo, mas minutos depois, uma figura sombria surgiu à distância. Ela observou rindo, com um chapéu, emitindo também sons estranhos. No final do episódio, Ernest e algumas poucas crianças estão no acampamento. Todos os outros adultos desapareceram. E então, aquela figura se aproxima da fogueira. E fim do episódio. Tudo indica que todos ali perderam suas vidas, porque eles não foram mais vistos no desenho. E se você for ver na wiki dos personagens do grupo principal, todos estão como possivelmente falecido. Warren nunca mais apareceu. Ernest também não. Os outros garotos, apagados da série. A figura do chapéu, com risada macabra e presença silenciosa, parece ter feito algo mais do que apenas observar. E ninguém jamais se perguntou o porquê. E se essa figura for o mesmo canibal do hospital? Ou pior, e se não for somente um canibal? Mas e se eu te disser que esse silêncio talvez seja proposital? E se o que a gente viu naquela fogueira for mais como uma confissão disfarçada? Durante anos, alguns fãs tentaram buscar explicações, e uma teoria começou a ganhar forças. O homem do chapéu seria o pai do garoto. A teoria aqui afirma que ele enlouqueceu de ciúmes e caçou todo mundo até apenas restar Ernest e seu filho. Parece plausível e até certo ponto faz sentido, mas tem um problema. Aliás, vários. Logo depois desse episódio, há um outro chamado Mãe Simpson. Nele, durante uma cena rápida, vemos funcionários da usina limpando uma estrada. Um deles recolhe um objeto no meio do mato, e esse objeto é nada mais do que uma camisa de força. O detalhe passa rápido, mas acaba sendo importante pra gente, porque essa aqui seria a pista que alguém fugiu do hospital psiquiátrico. A gente pode fazer uma conexão imediata. A única opção plausível aqui é que não existe apenas um canibal. Springfield tem mais de 30 temporadas, centenas de personagens e dezenas com comportamentos psicopatas. Pensa comigo, dá pra fazer uma lista aqui. Temos o homem do hospital psiquiátrico, que pode estar solto até hoje, a gente não sabe. Temos o prisioneiro sem nome, que arranca rosto e sorri ao ser lembrado disso. Temos o assassino do acampamento, que nunca foi mostrado de frente. Temos Warren, Ernest e várias crianças que simplesmente desapareceram. Só que eu ainda não toquei no ponto principal que linka tudo isso a uma única pessoa que está dentro da cidade. Talvez apoiando tudo isso, talvez encobrindo tudo. Aqui já ficou claro que nós não estamos mais investigando um único canibal. Estamos rastreando uma rede. Pessoas com poder, com acesso, com históricos de violência. E nessa rede há um nome que volta, sempre. Um nome que pode controlar a polícia, a mídia, os hospitais, tudo dentro daquela cidade. Até agora a gente falou de figuras isoladas. Um prisioneiro, um paciente, um homem na floresta, todos com comportamentos extremos, violentos e com envolvimentos com corpos humanos. Mas quanto mais a gente investiga, mais fica claro. Essas pessoas não conseguem estar agindo sozinhas. Elas existem porque alguém permite, porque alguém os protege. Elas voltam ao atacar porque alguém precisa disso. E esse alguém tem nome: Sr. Burns. O homem mais poderoso de Springfield. O único homem que conseguiria manipular a mídia para nunca noticiar os acontecidos. Em um dos especiais de horror do desenho, o Sr. Burns convida moradores para uma expedição de caça dentro de sua propriedade. Mas o que deveria ser uma viagem interessante se transforma num jogo de sobrevivência. Burns não queria caçar animais, ele queria caçar pessoas. A gente até poderia ignorar isso e tratar como mais um episódio de Halloween, se não fosse pelo padrão que o Sr. Burns mostra até nos episódios normais, porque aparentemente ele está sempre caçando. Durante uma celebração de Páscoa, várias crianças estão reunidas. Roupas coloridas, sorrisos, chocolates, tudo parecia normal, até que a câmera vira pro Sr. Burns observando. Ele olha com prazer, mas não é pela cena ou o evento que está ocorrendo. Ele estava observando as crianças, ou melhor, ele estava observando seus órgãos, e solta calmamente: veja só essas crianças encantadoras, Smithers. Todos esses órgãos saudáveis, prontos para serem colhidos. Smithers, visivelmente desconfortável, tenta interromper, dizendo: senhor, não é hora e nem lugar para isso. Mas Burns não para. Naquela cena, o Sr. Burns não vê crianças, ele vê carne. E se isso fosse só uma piada mórbida, seria só isso. Mas depois de décadas de episódios com o corpo desaparecendo, rostos sendo arrancados, órgãos faltando, a gente começa a ver o padrão. De volta ao episódio dos escoteiros, o assassino misterioso sabe exatamente a trilha
que os meninos vão seguir. Ele observa de longe, como alguém que conhecia tudo. Ele espera até o grupo estar mais vulnerável, ataca os adultos primeiro, deixa as crianças por último. E isso deixa claro que ele é um caçador profissional. Ele sabe muito bem o que está fazendo ali. E quem em Springfield teria acesso a informações privilegiadas, permissão para transitar por qualquer propriedade, habilidades de caça e poder suficiente para manter tudo isso em silêncio? Exato, o Sr. Burns não precisa se esconder, porque ele comanda tudo. Em múltiplos episódios, Burns já sequestrou pessoas, já fez experimentos em corpos, já enganou multidões, já comprou silêncios de oficiais, da mídia. Então, por que não? Por que ele não estaria por trás de tudo isso? Talvez esses canibais soltos em Springfield não sejam apenas criminosos, talvez eles sejam peças de um jogo comandado por Burns. Repara só outro detalhe, no episódio em que a camisa de força aparece jogada na estrada, são os funcionários da usina de Burns que estão limpando o local. O que eles estão procurando ali? Será que é só lixo ou alguma evidência? Aquela camisa não caiu ali sozinha? E mesmo que o paciente tenha fugido, por que o próprio Burns mandaria sua equipe limpar aquela área? A resposta é óbvia, porque ele sabia o que tinha acontecido ali, sabia quem tinha fugido. A função dos funcionários ali não era limpar, era encobrir os rastros. E aqui a gente chega no momento em que a investigação bate no muro. A gente começou com episódios, encontrou padrões, juntou pistas, traçou conexões, mas percebe que talvez nunca haja um fim para isso. A gente não sabe se o Sr. Burns realmente come carne humana, mas sabemos que ele age como quem já não enxerga os outros humanos como gente. E talvez no fim, essa seja a verdade mais assustadora. A gente assiste isso desde criança e achava normal. A pergunta agora que não quer calar não é mais quem é o canibal. A pergunta é quantas vezes ele apareceu na sua frente e você não percebeu. Talvez ele ainda esteja lá, no fundo de algum episódio, passando no canto da tela ou atrás de uma árvore escondida. Definitivamente não dá pra dizer que o caso foi encerrado, mas bem, é isso que nós temos por hoje. Eu deixo vocês por aqui com essa pergunta na mente. Então, muito obrigado por você que ficou até aqui. Se inscreva no canal se gostaram do conteúdo e querem ver mais sobre isso, e deixem ideias de próximas investigações que nós podemos fazer. É isso, fiquem bem, bebam água e te vejo no próximo.